Olá a todos, tudo bem? Pela terceira vez. A minha conexão aqui tá ruim, tá chovendo muito em São Paulo e eu suponho que isso esteja afetando a conexão. Vamos lá, agora eu vou direto, se cair, caiu, já era. Dando continuidade ao vídeo anterior, nós vamos falar sobre duas armas na guerra híbrida, a desinformação e a propaganda. E eu vou usar dois exemplos, um que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, e outro que aconteceu no Brasil no século XIX. Vamos começar pelo caso do Papa. Sara, se estiver tudo bem, me dá um retorno aí, por favor, com áudio, porque estava picotando. Bom, vamos falar do Papa Pio XII. O Papa Pio XII é sumo papado, e ele logo se vê com o problema de ter que enfrentar Hitler, né? No sentido de que Hitler, era Hitler. Quando começam a surgir as notícias de que os judeus estavam morrendo nos campos de concentração, o Papa Pio XII resolve elaborar um plano para proteger os judeus dos massacres. O que ele faz? Ele começa a transmitir a informação de que a Itália era um lugar seguro para os judeus e principalmente Roma. Então, os judeus, acreditem se quiser, mas eles foram muito se refugiar em Roma para se proteger do massacre nazista. E é estranho isso porque Roma era o coração do fascismo, mas o Papa conseguiu criar um sistema de informação e de proteção que era muito eficiente. No que consistia esse sistema? Os judeus se escondiam nos subsolos das igrejas ou algum local escondido dentro dessas igrejas, e sempre que a polícia fascista passava, os padres se comunicavam através dos sinos das igrejas, informando para as igrejas próximas que estava passando uma patrulha e essa patrulha estava perseguindo os judeus para, obviamente, capturá-los e eventualmente levá-los para os campos de concentração. Então, esse sistema começa a vigorar em Roma, a polícia secreta nazista percebe, o serviço de informação nazista percebe, eles começam a fazer um censo e eles percebem que, nesse censo, que tem muitos judeus chegando em Roma. Então Hitler dá a ordem, conversa com Mussolini e dá a ordem para a fiscalização, digamos, aumentar. E o Papa Pio XII começa a operar esse esquema de proteger os judeus, escondendo eles nas igrejas. Existe uma estatística não feita pela via indireta, que diz que cerca de 80% dos judeus, os judeus tinham 80% menos de chance de falecer se estivessem na Itália, de serem pegos se estivessem na Itália, por causa desse sistema de informação que o Papa Pio XII criou. Enfim, e tem um caso também muito interessante que no metade da guerra a residência de verão do Papa, Castel Gandolfo, é bombardeada. E quando vão verificar o que aconteceu, né? Mais de 500 pessoas morreram, dentre elas 200 judeus morreram com essa bomba que caiu em Castel Gandolfo, ou seja, estava apinhado de gente o castelo. Ele realmente utilizava a residência de verão dele para proteger o pessoal. É bem interessante. Mas aí o que acontece? Acaba a Segunda Guerra Mundial e o Papa começa a entrar em confronto com os comunistas. Por quê? Porque ele entendia, né, que o cristianismo era incompatível com a doutrina dos socialistas comunistas. Então ele começa a entrar em confronto com principalmente os líderes soviéticos. Não tanto com os líderes chineses, para quem se lembra, os chineses, apesar de comunistas, eles tinham um atrito muito forte com os soviéticos. Enfim, o Papa começa a ter esse atrito com os comunistas. Aí o que acontece? O Papa falece em 1958 e Khrushchev, em 60, resolve elaborar um plano para se vingar do Papa. É um plano de desinformação. Ele autoriza que o KGB, o Serviço Secreto Soviético, montasse uma operação de desestabilização da imagem do Papa. Aquela época, o nome técnico até hoje disso é enquadramento. Então você escolhe um alvo
e montam uma operação de desinformação que vai desqualificar esse alvo. Então Khrushchev autoriza em 60 essa operação, convoca a cúpula do KGB e a cúpula do KGB começa a montar. Como que eles fazem? Lembre-se, não existia internet na época. Tudo era analógico, digamos. Então ele determina, o KGB tem a ideia de montar uma peça de teatro que iria estrear na Broadway. E nessa peça de teatro, o Papa Pio XII iria ser retratado como um papa nazista e amigo de Hitler. Veja, olha que interessante. Eles pegaram exatamente um dos pontos fortes do Papa, que foi o fato de ter protegido os judeus nesse período, e invertem isso exatamente para piorar a imagem dele. Então, eles montam essa operação de desinformação, eles contratam 2 agentes do KGB para dirigir e produzir a peça, e eles montam uma peça chamada O Vigário, que foi uma peça muito influente na época. E o lema assim, do KGB à época era: homens mortos não podem se defender, né? O Papa já tinha falecido 2 anos antes, então ele não tinha como se defender. E enfim, essa operação é montada, essa peça estreia na Broadway, e uma das estratégias que o KGB utilizou para fazer a peça ficar ainda mais famosa foi pedir para que atores de Hollywood começassem a falar bem da peça. E uma dessas pessoas que eles contrataram foi o Marlon Brando. O Marlon Brando não sabia que ele estava sendo parte de uma operação de desinformação. Ele acreditou naquilo de boa fé, muito provavelmente, mas seria hoje, nos tempos de hoje, seria mais ou menos você pagar alguém para falar bem de um produto no Twitter, por exemplo, ou falar mal de um produto no Twitter. É uma campanha de informação ou desinformação. Então essa peça estreia por ordem do Khrushchev, que se associou ao KGB para queimar o filme do Papa Pio XII. Eles estreiam a peça O Vigário na Broadway. Marlon Brando assume esse papel de influenciar as pessoas a assistirem, e a peça faz muito sucesso. E isso colabora para a imagem do Papa como um Papa nazista, né? Mas assim, nem todo mundo assistia teatro nessa época. Perdão. E outra estratégia adotada pelo KGB foi transmitir uma foto. É que, infelizmente, eu não posso pegar essa foto aqui, o Instagram não permite. Eu vou mostrar depois, no vídeo que eu vou lançar no YouTube. O que eles pegam? Eles pegam uma foto do Papa Pio XII saindo de uma reunião, aparentemente recebendo uma saudação nazista, e ao fundo um soldado nazista. Essa foto é bem desfocada, menos a figura do Papa. Então você vê muito bem o Papa nessa foto, e você vê em blur, assim meio desbotado, o oficial nazista e o soldado nazista. Essa foto foi profundamente editada com os recursos da época, porque a foto oficial... e o KGB também falou que essa foto tinha sido tirada em 1939, depois de uma reunião entre o Hitler e o Papa Pio XII. Era uma mentira. Se você for ver a foto oficial, ela ampliada, você vê alguns elementos que mostram que a foto não foi tirada em 1939, depois se descobriu que a foto foi tirada em 1927, a época da República de Weimar. Detalhes das fotos que mostram isso. Quando você vê a foto original, que ela foi tirada de forma nítida, sem o blur, sem o borrado, você vê que o uniforme não era nazista, o capacete não era nazista do oficial que estava saudando o Papa, porque o capacete nazista tinha insígnia nazista. E o mais importante, você vê a porta do carro em que o Papa está entrando. A porta do carro, ela demonstrava evidentemente que não era uma porta militar, e era uma porta que não se usava no regime nazista. Ela era uma porta quadrada. O regime nazista impôs algumas portas que elas eram com a ponta redonda. Enfim, basicamente eles editaram uma foto para tentar alterar a época da foto e dar um novo contexto para a foto. E essa foto, junto com a peça de teatro, passou a imagem por anos, e tem gente até hoje que acredita que o Papa Pio XII foi associado a nazista, e isso é uma tremenda de uma mentira. Qual que é a lição que a gente tira desse caso? Sempre que a gente vê na internet hoje, os tempos de hoje, né? Sempre que a gente vê na internet uma pessoa sendo escolhida como alvo para levar chibatada a todo tempo, ela provavelmente é alvo de alguma operação de desinformação. Tá? Isso vale para político, vale para artista, vale para atletas,
qualquer pessoa. Óbvio, se for com uma pessoa comum, deve ser um inimigo bem simples. Mas assim, quando é algum famoso, provavelmente algum governo, no caso de políticos, ou algum concorrente, ou alguma empresa concorrente, no caso do regime privado, né? Mas fica a lição, sempre que a gente vê recorrentemente uma pessoa sendo massacrada na imprensa ou na internet, você provavelmente está lidando com um caso clássico de desinformação que vai provavelmente também ter um efeito a longo prazo, que foi o caso do Papa Pio XII e sua suposta associação aos nazistas. Agora eu vou tratar de um caso também de desinformação e propaganda muito clássico e que afetou o Brasil e afetou de forma profunda o Brasil. E pouca gente sabe. Existe uma região, a gente não aprende na escola. Sara, é óbvio que o nosso ex-presidente está passando por isso, é evidente. Bolsonaro é uma das pessoas que passou por isso. Na verdade, Sara, se você for ver, muitos políticos brasileiros já passaram por isso, tá? Independentemente do regime que eles, da ideologia que eles adotem. O Lula já passou por isso também, tá? O Bolsonaro está passando por isso agora. Temer passou por isso. Olha que interessante se a gente for ver a história do Brasil, né? A história do Brasil depois da redemocratização. Você tem, eu vou pegar os últimos presidentes aí, a partir de Fernando Henrique. Fernando Henrique, ele, depois que ele sai da presidência, ele basicamente some, né? Então hoje você não ouve falar muito de Fernando Henrique Cardoso. Lula, preso, ele foi preso. A Dilma foi empichada. O Temer foi preso. E o Bolsonaro está com essa suspeita, com esse perigo de ser preso. Então veja, olha que interessante. Todos os nossos ex-presidentes passaram por operações de desestabilização, né? Então, isso é um demonstrativo de que essa sanha de brigar esquerda e direita, Lula, Bolsonaro, ela é só um mecanismo para utilizar essas pessoas que brigam e que se matam como boi de piranha de uma briga maior. Porque você concorda comigo que vai ter um interesse maior? Por que todos esses presidentes, com todos os vieses que existem, esquerda e direita, passaram por esse problema? Olha só. Então, tem algum interesse aí por trás, né? Lula preso, Temer preso, Dilma empichada, Bolsonaro preso. Vamos falar de BRICS? Se você pegar BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa. O Zuma na África do Sul preso. Tá? Brasil, Rússia, o Putin sofrendo, passando por essa questão da Ucrânia agora, né? A Índia teve presidente preso. Também, a época que a Dilma era a nossa presidente, o presidente indiano também teve problema, acusação de corrupção, e a China, o Xi Jinping, né? Então veja, existe uma operação maior aí para desestabilização e tentativa, desestabilização do Brasil mesmo. E a pessoa cega, ela vai achar que é ou pró-Bolsonaro ou pró-Lula, mas não tem nada disso, tem um poder acima tentando desestruturar o Brasil. E nós vamos falar do Pirara. O que foi o Pirara? Importante do Pirara, dois dados importantes do Pirara. Primeiro, a gente não aprende na escola a questão do Pirara. O Brasil perdeu parte do seu território derivado diretamente de propaganda e desinformação e a gente não aprende na escola. Por que será? O que acontece? O Pirara é uma região ali que hoje é Roraima. Ele faz fronteira ali com a Guiana Inglesa. E os ingleses, à época, eles perceberam que aquela região, ela dava acesso à bacia amazônica. E os ingleses, com a Guiana, eles só tinham acesso ao Caribe. E eles queriam ter acesso à bacia amazônica, principalmente por causa dos rios da região. Tá? Que são muito férteis, poderosos e têm grande chance de exploração de diversas formas. Enfim, o que os ingleses fazem, o serviço secreto inglês faz? Eles montam uma operação de desestabilização da região. Então, em 1830, guardem essa data, 1830, eles convocam dois espiões alemães, os irmãos Schomburg, e mandam eles para uma missão nessa região do Pirara, através de uma ONG, que seria a ONG hoje, a Sociedade Geográfica Britânica.
eles montam essa operação, os espiões fazem o levantamento da área e percebem que os ingleses precisariam avançar a oeste para ter acesso à região do Pirara. Então o que eles fazem? Eles mandam uma expedição militar para lá. E começam a dominar a região. E nessa expedição militar eles começam a catequizar índio e ensinar inglês para os índios. E falar para os índios que era ruim eles ficarem sob domínio do Brasil, porque o Brasil era um país escravagista. O que à época era verdade. Então veja, eles usam um argumento de verdade, que é o Brasil escravagista, para alterar, digamos, convencer os índios de que a melhor opção não era ficar com o Brasil e sim com a Inglaterra. O exército brasileiro, que era muito fraco à época, não que hoje seja assim, era muito fraco à época, ele vai para a região e enfrenta os ingleses, não com armas, mas assim, esse território é nosso, vocês têm que sair, isso faz parte do território soberano do Brasil, reconhecido internacionalmente, então vocês têm que sair daqui. E os ingleses saem e eles levam com eles os índios. E os índios vão até Georgetown, a capital da Guiana, e pedem para a coroa inglesa que eles sejam protegidos dos brasileiros. Basicamente, eles falam assim: protejam-nos porque os brasileiros vão nos escravizar. Isso chega até a coroa monta outra operação e manda mais tropas inglesas aqui, continuam catequizando os índios e ensinando inglês para os índios. A situação se complica, o exército manda novamente tropas, mas vê que não vai ter como enfrentar o exército inglês. E aí o Brasil comete um erro inacreditável. O Brasil entra em acordo com os ingleses em reconhecer a área como área neutra. Então, em tese, essa área não poderia ser dominada, né, apossada nem pelos brasileiros nem pelos ingleses. E por que esse erro foi crasso? Porque foi ingenuidade. Faltava aí diplomacia, espionagem, inteligência, geopolítica e relações internacionais, né? Consequência, os brasileiros saem da região porque concordaram que era área neutra, mas os ingleses voltam para a região. Os brasileiros descobrem isso e resolvem instaurar um litígio internacional. Basicamente, um processo que vai ser julgado por uma corte internacional. E o processo corre, o Brasil produz laudos e documentos, e leva documentos, os ingleses também. Os brasileiros, obviamente, mostrando que a região é brasileira, os ingleses tentando demonstrar que a região é de domínio britânico. Quem que foi o árbitro, basicamente o juiz dessa causa, foi o rei Vitório Emanuele III, que era extremamente racista e já tinha antes dado declarações extremamente preconceituosas contra os brasileiros. Então Vitório Emanuele é selecionado ali, também num jogo de ingenuidade do Brasil, aceitar que o Vitório Emanuele fosse quem fosse julgar a causa. Pouco antes do julgamento, os ingleses e os franceses entram num acordo de mútuos interesses e eles resolvem pagar uma propina para o rei Vitório Emanuele III. Então eles concedem para o rei o território da Abissínia, que hoje é a Etiópia. E o rei, com o vício aí da corrupção, ele reconhece o território do Pirara como território inglês no ano de 1904. Okay? E o Brasil perde parte de seu território. Vejam muito bem isso. Tá? A operação começou em 1830, terminou em 1904. Foram 74 anos de operação, de desestabilização e propaganda. Tem gente que não vive 74 anos. Então, lição, essas operações de desestabilização, elas são long term, elas são longo prazo. Não é de hoje para amanhã. Começou hoje, vai terminar amanhã. Não. Não. Elas demoram décadas. 74 anos. Tá? E o Brasil oficialmente perde o território do Pirara. O rei Vitório Emanuele, antes de morrer, ele escreve uma biografia. E na biografia
ele confessa que os documentos e os laudos apresentados pelos ingleses eram falsos. Aí eu te pergunto, adiantou alguma coisa? Porra nenhuma. Perdemos o território. Tá? Então, o Brasil perde seu território derivado de uma operação de típica guerra híbrida, que durou 74 anos, muito mais do que muita gente vive. E é isso. É o que tem para hoje. Reflexões para o dia de hoje. Além da questão do tempo da operação, que durou 74 anos, vamos refletir um pouco sobre o que está acontecendo hoje no Brasil em relação aos indígenas. Né? Lembrem-se, Pirara envolveu a comunidade indígena. Se você pegar o manual de desestabilização, por exemplo, do Bezmenov, você vai ver que a técnica que foi aplicada no Pirara é absolutamente idêntica, sem tirar nem pôr, da técnica que estão aplicando hoje para os indígenas no Brasil. Só que o brasileiro tem memória curta, ou não estuda história, não sei qual é a explicação, a gente acha que não pode acontecer de novo. E está acontecendo, eles estão seguindo o manual com checklist, ticando lá os pontos, exatamente a mesma coisa que o Pirara. E no que consiste hoje a guerra híbrida envolvendo os índios? Eu vou pedir para fazer um exercício, né, um exercício intelectual, mas você só pode fazer esse exercício se você tiver independência intelectual. Se você for um escravo das ideias, você não pode fazer esse exercício. O Carl Jung tinha uma frase, né? Fantástica a frase dele. Pessoas não possuem ideias, as ideias possuem as pessoas. Então, se você for uma das pessoas que é dominado por uma ideologia, não faça esse exercício que eu vou te pedir para você fazer. Mas se você for intelectualmente livre, você vai fazer o seguinte: você vai abrir o Google, você vai digitar, vai clicar lá no Google Imagens e vai clicar assim, digitar assim: mapa das terras indígenas no Brasil. Aí vai aparecer lá o mapinha das terras indígenas no Brasil. Aí você vai abrir uma nova aba, Google, mapa dos recursos minerais no Brasil. E aí você vai ver o mapinha dos recursos minerais no Brasil. E aí você vai se dar conta de uma coincidência assim quase que dantesca. É uma coincidência absurda. Os mapas são sobrepostos. Olha só. Então nós temos 3 explicações. Ou isso é uma coincidência divina e uma ironia de Deus, né? Ou tem alguém, um capital transnacional aí, muito preocupado com os indígenas. Nossa, nós queremos os índios. Leonardo DiCaprio aqui, ó. Aquele Mark Ruffalo também. Aqui, ó. Eu sei que vocês se preocupam com o meio ambiente, com os índios, tenho certeza disso. Ou nós temos uma terceira opção, que está em curso no Brasil, uma operação de desestabilização. No que consiste essa operação? A partir do momento que você reconhece determinado território como indígena, você não pode explorar ele economicamente, extrair recursos minerais, produzir e gerar riquezas. Então, se nós tivermos o reconhecimento de várias dessas terras indígenas como terras indígenas mesmo, você se depara com um problema, o Brasil se depara com um problema. O Brasil não vai conseguir mais explorar suas capacidades. Então o Brasil vai continuar sendo um país consumidor, não vai produzir nada, seu parque fabril industrial vai continuar em decadência, a população vai empobrecer e nós iremos continuar sendo subservientes ao grande capital transnacional e às grandes potências. Estados Unidos, China, Rússia, eixo Europa ali, Londres, Bruxelas, Berlim, Paris. Então alguém não quer que o Brasil se desenvolva. E como que eles fazem isso? Através do reconhecimento dessas unidades indígenas. Porque o Brasil não vai poder explorar e vai continuar sendo um simples boi de piranha nesse cenário internacional. Mas assim, é aquilo. Você só vai chegar a essa conclusão, né, se você tirar as suas preconcepções sobre o que acontece no mundo. E outra coisa, né, eu diria que a ingenuidade ela é um negócio, chega quase a ser um pecado, né? Então a gente tem que começar a ver o mundo como ele é.
e não como a gente gostaria que ele fosse. E é assim que o Abanda toca nesse mundo da espionagem e da guerra híbrida. Então, esse plano está em curso, tá? Você tem vários indícios disso, por exemplo, por que na Amazônia, só na Amazônia, nós temos 100 mil ONGs? O que essas ONGs querem aqui? O que os suecos, os belgas, os ingleses, os franceses, os americanos querem aqui? Você acha realmente que eles estão preocupados com os indígenas? Em prover educação de qualidade para população local do município de 2.000 habitantes no interior da selva amazônica? Puta merda, velho. Porra, não dá. Entendeu? Passou dessa fase. Não tem mais criança aqui. Lembre-se, a operação de desestruturação do Pirara demorou 74 anos e nós perdemos parte do nosso território. Não duvidem que isso está em curso agora e o Brasil, se não abrir o olho, vai perder mais território. E se o Brasil não perder território, o Brasil vai perder capacidade de produção, ou seja, vamos continuar escravos do grande eixo geopolítico. Ficam as lições. A operação de desestruturação da imagem do Papa Pio XII, por exemplo, durou alguns anos, ela não durou muito, mas as consequências duram até hoje. Até hoje tem gente que acha que o Papa Pio XII era um papa nazista. A operação de desestruturação que tirou o Pirara do território brasileiro durou 74 anos. A operação da desestruturação da Amazônia está começando. E querem roubar a nossa Amazônia. Tá? Sob o pretexto de ajudá-la. É bem isso. É isso, gente. Duas armas extremamente eficazes na guerra híbrida, que estão afetando a nossa população e vão afetar ainda mais. O discurso vai ficar mais pesado e o Brasil tem que se preparar. E o Brasil tem que se preparar de uma forma não ideologizada. Então seja presidente ou qualquer base legislativa, tem que perseguir o melhor interesse para o Brasil, independentemente de esse viés político que acaba muitas vezes mais prejudicando do que ajudando. Eu gosto de dar um exemplo sobre o Pirara. Vamos chamar de comunista, né? Mas apesar de todo quem me conhece sabe, eu sou um cara à direita, na teoria, né? Na prática sempre procurando o melhor interesse para o Brasil. Mas os ingleses, eles fizeram a mesma operação na Venezuela, de tentar desestruturar o que seria o Pirara deles. Eles não conseguiram. Eles conseguiram um pouco, mas assim, uma proporção bem menor. Mas até hoje a Venezuela contesta algumas regiões que são dominadas pela Inglaterra. Então, isso, se eu não me engano, começou, eu não lembro quando começou, mas você tem um regime aqui, os nossos vizinhos, né, os venezuelanos, eles não aceitaram essa operação de guerra híbrida da Inglaterra em território deles, tá? Então até hoje isso é um terreno contestado no território venezuelano. Nós aceitamos, fomos ingênuos, não soubemos jogar o jogo, porque ficamos com ideologia e generalização e perdemos parte do território. Então temos que aprender que é possível sim se defender, e uma das formas de se defender é tirar a veste ideológica das nossas cabeças, né? E entender o que acontece de verdade no mundo sem ingenuidade. Tá bom? É isso. Se vocês quiserem pesquisar melhor sobre o caso do Pirara, tem bastante documento na internet. O Michel Temer não é que ele tem um livro. Um assessor da Câmara dos Deputados, ele publicou um livro grande sobre o Pirara. O Michel Temer faz o prefácio desse livro. É bem interessante, tá? É possível conseguir de graça na internet. Tá bom, gente? É o recado de hoje. Vamos abrir o olho. Guerra híbrida é coisa séria. Já tirou parte do nosso território e pode tirar mais. Prejudicar a nossa população
e nos condenar à pobreza. Obrigado a todos.